Fala galera, tudo bom? Aqui é o Juliano e hoje eu vou falar com vocês aqui no Smart Med sobre ivermectina e o coronavírus. Bom, vamos ser bem breves e práticos. Vamos falar o que tem de ciência sobre isso. O que aconteceu foi que estão testando várias drogas para ver qual delas pode ser eficaz para combater a doença causada pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Uma dessas drogas que foi utilizada há pouco tempo foi a ivermectina, certo? Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um estudo, esse é o único estudo que eu encontrei sobre ivermectina e coronavírus, tá? E pelo que eu ouvi todo mundo falando, é o único estudo que saiu. Eles fizeram um estudo in vitro, em que eles pegaram células, infectaram com coronavírus e aí aplicaram ivermectina para ver se ela ajudava a diminuir a replicação viral. O resultado foi que a ivermectina, sim, in vitro, conseguiu reduzir e até acabar com a replicação viral in vitro. Se você não é da área da saúde, você não sabe o que é in vitro, eu vou explicar para você então. In vitro é uma condição quando a gente faz uma pesquisa em laboratório, ou seja, eles fazem aquelas pesquisas no vidro, basicamente falando mais grosseiramente, certo? Então, a gente tem pesquisas in vitro, que é quando você faz essa pesquisa em um ambiente controlado, de laboratório, com células que não estão diante de todas as interações que o nosso corpo tem. Ou você pode fazer uma pesquisa em vivo, que é quando você faz a pesquisa aí efetivamente no vivo, no corpo humano, né? Faz na pessoa. Farmacologicamente falando, quando uma droga é utilizada por nós, seja que você toma uma dipirona por via oral ou endovenosa, essa droga passa por múltiplos processos. Ela pode passar por metabolização primária, ela pode ter uma biodisponibilidade alta ou baixa, dependendo do tecido, dependendo da droga. Existem muitos, centenas de fatores que fazem uma droga ser ou não efetiva para certa doença ou não. E no estudo in vitro, que é o único estudo que a gente tem sobre ivermectina e coronavírus, ele não quer dizer que no nosso corpo a ivermectina funcione, certo? Esses estudos in vitro, eles são estudos que tem a gente tem uma graduação assim de estudos, certo? De estudos científicos, para saber qual estudo científico é mais confiável. Lá no topo a gente tem os famosos lá, clinical trials randomizados, os estudos clínicos duplos cegos, e a gente tem lá embaixo a opinião de especialista e também os testes in vitro. Então o que eu quero falar para vocês aqui esses estudos in vitro que a ivermectina conseguiu replicar conseguiu terminar a replicação do coronavírus in vitro, não querem dizer que na prática, na nossa vida, ela vai conseguir fazer a mesma coisa no nosso corpo. Não querem dizer de maneira alguma. Eu vi até revistas depois falando desse estudo também que a dose utilizada foi tão alta que quase impossível a gente conseguir usar aquela dose efetiva no nosso corpo sem a gente morrer antes por intoxicação de ivermectina, certo? Então, não há nenhum estudo que prove que ela funcione em vivo, só in vitro, e isso não adianta nada para nós. E também tem muitos especialistas, muitos médicos que estão falando que trataram pacientes e que os pacientes melhoraram. Mas isso não é também base para nós, até porque isso é um dos piores níveis científicos que existem, que é a opinião de especialista, certo? Isso não pode ser tomado como uma ciência clara para todo mundo sair tomando ivermectina. Ainda mais porque tem pessoas que estão tomando ivermectina profilaticamente, ou seja, elas nem têm a doença, mas elas estão indo na farmácia, comprando, tomando e às vezes dando para toda a família, para idoso, para criança. Ivermectina não pode tomar abaixo de 5 anos, de quem tem menos de 5 anos, inclusive. E tá todo mundo tomando sem nem saber, nem se profilaticamente, nem se com a doença na pessoa existe. Então, fica aqui a recomendação para, tanto se você é leigo e está vendo esse vídeo, ou se você tem que explicar para alguém sobre isso, para saber explicar que o estudo foi só in vitro, que a opinião de especialista também não quer dizer nada, e que a gente precisa de mais estudos para comprovar que isso funcione, tá? É claro que em determinadas situações, um médico pode tomar conduta de prescrever essa medicação em situações particulares, em situações individualizadas, mas aí vai da conduta, não é uma conduta científica mundial que a gente vai ter de protocolo para tomar, muito menos profilaticamente, tá? Então, não saiam correndo para as farmácias para comprar, porque não é o certo a se fazer e a gente não sabe se funciona. E só mais um dado legal da ivermectina é que fizeram diversos testes com outros vírus, como o vírus do HIV, da dengue, da zika, com ela in vitro. Como foi feito esse com o SARS-CoV? E in vitro, a ivermectina conseguiu matar, entre aspas, o HIV, o vírus do HIV, o vírus da
da Zika e o vírus da dengue. Mas em vivo, ou seja, nas pessoas, no tratamento clínico, na clínica, a gente não viu isso. Então ela não foi eficaz clinicamente, só in vitro. Portanto, provavelmente vai ser assim com o coronavírus, e a gente precisa esperar os estudos aí mais maiores e mais eficientes e melhores para poder ter certeza e bater o martelo se ela funciona ou não. Beleza? Então é isso. Se inscreve aqui no canal no YouTube, segue também no Insta. Espero que vocês tenham gostado, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aí com quem, se você conhece alguém, provavelmente você conhece alguém que está tomando ivermectina e não deveria, e compartilhe esse vídeo, que eu acho que é importante nessa hora a gente diminuir a desinformação e o sensacionalismo, e a gente precisa se apoiar na ciência, beleza? É isso, até mais.